Na moral, hoje eu vou explanar tudo o que tá acontecendo com Dragon Ball a respeito da nova temporada do Super. Hoje vocês vão ver como o ser humano consegue estragar até o que é impossível de ser estragado. Era literalmente só continuar a história de onde parou. Coloca os mesmos animadores e pronto, já teríamos uma nova temporada que continuasse o torneio, mas não. Eles esperaram tudo isso só pra culminar em uma dor de cabeça absurda pra família do falecido Akira Toriyama, pra simplesmente conseguir lançar uma nova temporada do anime que o próprio pai e marido criou. Imagina tá nessa situação. Pra quem não tá entendendo nada, neste exato momento tá rolando uma treta absurda no Japão depois que o Akira se foi. E essa semana foi a mais quente de todas em relação a essa treta, já que o representante, entre aspas, do Akira Toriyama está forçando as empresas a lançarem filmes de Dragon Ball e continuarem com o anime. Falo entre aspas porque ainda não sabemos a real índole do camarada. Com ideias muito interessantes e um enredo que, sem dúvidas, vai agradar os fãs que querem um final definitivo pra franquia. Desde os que começaram a acompanhar nos anos 80 até os que começaram a acompanhar já no Super. Dragon Ball é uma coisa muito grande. Comenta aí embaixo a sua idade e desde quando você começou a assistir Dragon Ball. Bom, pra começar eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui pra vocês. Sempre quando eu trouxe notícias sobre nova temporada de Dragon Ball, eu nunca expliquei muito bem de onde eu tava tirando as informações. Mas acontece que desde que eu sou muito novo eu acompanho as notícias japonesas. É hobby. E existem revistas japonesas que publicam sobre as novidades de Dragon Ball que vai acontecer mais pra frente e tudo mais. E as notícias que focavam na Dragon Ball Room, que era basicamente uma sala que tá lá no Japão, onde todas as coisas oficiais são decididas pra Dragon Ball, eram trazidas aqui no canal. Então, por exemplo, alguém importante da produção falava alguma coisa que dava a entender que a produção estava acontecendo, eu vim aqui trazer um vídeo falando sobre isso. Ou até quando vários animadores do Super postavam sobre voltar com Dragon Ball Super, já dava a entender que ia voltar. Isso se estendeu por um tempo e a gente não sabia exatamente por que isso estava acontecendo, porque todo mundo falava, só que não voltava. E o problema é justamente esse, vocês vão entender toda a treta aqui neste vídeo, porque eu nem sabia dessa treta um ano atrás, por isso que fora do país todo mundo tava confirmando Dragon Ball, só que nunca saiu, vocês vão ver o tamanho da bosta. Bom, agora que o Akira Toriyama se foi, uma pessoa precisava substituí-lo como representante da marca Dragon Ball. Isso já acontecia antes, porque o Akira Toriyama nunca foi de se expor. Dos anos 80, ele sempre foi famoso como mangaka no Japão desde antes de Dragon Ball, com o sucesso de Dr. Slump, um mangá que fez ele ficar bastante rico. E ele apareceu apenas em 2 entrevistas. Ele geralmente era representado por outras pessoas, e recentemente, a pessoa que mais representava ele era um cara chamado Akio Yoko. Mas esse Akio Yoko é bem polêmico, e a gente sabe que os tais representantes, muitas vezes são pessoas que veem uma pessoa com talento, e já que ela não tem um talento pra fazer alguma coisa igual, ela tenta roubar as ideias daquela pessoa pra tentar lucrar em cima disso. Muito comum no mundo, é por isso que vários artistas como Akira Toriyama, outros artistas da música, do cinema, precisam tomar cuidado para que não negociem seus talentos com pessoas mal intencionadas, que muitas vezes só veem o dinheiro e colocam a pessoa em maus acordos de propósito para beneficiá-la. Sabemos que no mundo o jogo dos negócios é cruel e imoral, e algumas pessoas acabam cedendo a essa imoralidade, tanto por falta de capacidade como por falta de caráter. O papel do Akio Yoko em Dragon Ball era ser o chefe, ou seja, o Akira Toriyama fazia a história. Há muito tempo o Akira não faz, assim, as histórias com muito afinco. O consenso entre a fanbase é que desde a saga Freezer ele já não se dedica tanto assim, e que o Dragon Ball Daima, depois disso, que vai lançar agora em outubro, é o projeto que ele mais se dedicou depois disso, e até tá todo mundo da produção falando que ele realmente se dedicou bastante. Mas, voltando ao Yoko, como chefe da Dragon Ball Room, a sala que decide tudo de Dragon Ball, e também como editor da V-Jump, uma das principais revistas de anime no Japão, ele acaba exercendo muita influência sobre a franquia, e o Akira Toriyama fica mais por conta dos roteiros. O Yoko, hoje em dia, está fortemente incluído nos filmes e nos jogos de Dragon Ball, que recentemente vem lucrando bastante, principalmente o Dragon Ball Legends. Quem joga, comenta aí embaixo a experiência com Dragon Ball Legends. Acontece que recentemente esse cara fez uma coisa polêmica. Ele fundou uma empresa chamada Capsule Corporation Tokyo, que as pessoas que acompanham os últimos vídeos já estão ligados. Mas por que ele fez isso? A ideia dele era fazer uma ruptura com a Shueisha, que é a empresa detentora dos direitos autorais de Dragon Ball. Então agora vocês vão entender como o ser humano é capaz de fazer bosta no mundo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que era só lançar uma nova temporada com os mesmos animadores e pronto? A Shueisha, a empresa detentora dos direitos de Dragon Ball, tem um acordo com a Toei Animation, que é uma empresa responsável pela animação de Dragon Ball, ou seja, para animar Dragon Ball precisa a Toei. Precisar não precisa, mas esse acordo tem um benefício financeiro para ambos. O problema da Toei é que ela é uma empresa conhecida por pegar vários animes ao mesmo tempo e entregar todos, com uma qualidade merda. É isso que eles fazem, eles estão fazendo One Piece, vários animes ao mesmo tempo, e por isso eles não conseguem focar em Dragon Ball, porque focar em Dragon Ball exigiria tempo, eles precisariam fazer um anime bom, porque entregar Dragon Ball ruim é desperdiçar muito do potencial da franquia, o anime mais popular de todos os tempos. Então existe esse acordo entre a Toei e a Shueisha. E o Akio Yoko estava se revoltando contra a Shueisha e contra a Toei, porque o Dragon Ball Super em 2018 acabou e nunca mais eles fizeram, sendo que estava muito popular, o hype de Dragon Ball Super estava incrível. Até os próprios mangás de Dragon Ball são muito populares, poucas pessoas leem no Brasil, mas os mangás de Dragon Ball lucraram
mais que os HQs do Batman, por exemplo, pelo mundo. Então os quadrinhos de Dragon Ball também têm muito impacto e até hoje lançam. E ele queria transformar os quadrinhos do Toriyama pra anime o mais rápido possível, só que eles ficam travando por isso, porque a Shueisha e a Toei querem ficar com os frutos de Dragon Ball. Mas dentro da fanbase de anime, o pessoal que acompanha anime sabe, e até a galera que acompanha só os mais populares, sabe que hoje em dia tem muitos estúdios muito melhores que a Toei. Por exemplo, o Studio Bones, Madhouse, a própria Kyoto Animation, que acabou sofrendo um acidente muito triste com incêndio e tudo mais, mas sempre foi uma empresa muito respeitada, e eles insistem em travar. Mas ninguém é santo, não é, pessoal? Se o Akio Yoko está querendo isso, é porque ele tem um incentivo. E qual seria o incentivo? Alguns vão dizer que é simplesmente levar o Dragon Ball pro mundo, mas quem assistiu, por exemplo, aquele filme do McDonald's, vai se lembrar que o personagem principal viu ali a fórmula, gostou do modelo de negócio e depois deu um golpe pra poder ficar com tudo. Todo mundo que já assistiu o filme comenta sobre o filme, 100% das pessoas acham o protagonista um golpista. E muitas pessoas acreditam que o Yoko seja a mesma coisa. E os boatos no Japão é que ele estaria se apropriando das ideias do Akira Toriyama, porque ele não só saiu da Shueisha, onde ele tinha um cargo muito importante de editor-chefe, como também levou duas pessoas super importantes da tal Dragon Ball Room. E o traço do golpe usualmente é esse mesmo. A pessoa entra, é infiltrada, vai ganhando independência e depois começa a levar consigo aqueles frutos. Como as pessoas que tentavam copiar o chocolate do Willy Wonka na Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo. Mas várias pessoas defendem o contrário, de que ele está bem intencionado, e uma das coisas que reforça isso é que ele tinha a confiança do próprio Akira Toriyama. Mas é claro, sabemos que as pessoas também podem ser manipuladoras. E os relatos das pessoas de dentro da Shueisha era que a intenção dele era levar os direitos de produção de Dragon Ball, o que pra franquia, para o próprio Dragon Ball, pros fãs de Dragon Ball, provavelmente aceleraria as coisas e seria bom, mas pra família do Akira talvez nem tanto. E esse é o ponto. O Akira se foi, a família pode herdar os direitos, mas agora é um momento de fragilidade, a gente sabe como são alguns abutres dos negócios, eles provavelmente estão conscientes de que muitas pessoas vão ver esse momento de fragilidade da família e tentar colocá-los em um mau negócio, fazendo parecer ser uma coisa boa, como por exemplo maus contratos de futebol e coisa assim. Mas quais seriam os impactos diretos caso a Akio conseguisse levar o Dragon Ball para Capsule Corporation Tokyo? Bom, a administração mudaria, os animadores também provavelmente mudariam, porque a Shueisha é ligada à Toei, e a Toei, provavelmente para não desagradar a Shueisha, não fecharia com a Capsule Corporation Tokyo. Afinal, isso também pode impactar One Piece. A Shueisha pode tirar os direitos de animação de One Piece da Toei, e como consequência eles perderiam a franquia principal que eles têm atualmente, como boicote por isso. Esse tipo de boicote é muito presente. E saindo da Toei, indo para outro estúdio de animação, poderia ser mais fácil. O último filme de Dragon Ball, por exemplo, foi um experimento. Ele veio em 3D e fez sucesso, só que ele foi voltado mais pro público americano. Ele tinha o título Dragon Ball Super Super Hero, porque a intenção foi fazer o Dragon Ball parecer uma história de super-heróis, e é pra isso que Dragon Ball está se encaminhando, principalmente na franquia do Super. Vai lançar esse novo Dragon Ball Daima, e a teoria principal de quem tá realmente muito inserido é de que é uma forma de recomeçar a franquia pro público novo. Já o Dragon Ball Super vai focar no público mais velho, o público adulto, tendo histórias mais raízes e voltando com aquela vibe do Dragon Ball Z que muita gente gostava, ou seja, para todos os gostos. E Dragon Ball talvez entrando numa coisa, não sei nem exatamente, que é um gênero de anime mais adulto, mas entre o Shonen, que é o gênero de Dragon Ball voltado ao público mais jovem, só que com toques de seinen, ficando assim um anime de fato bom pro público jovem, mas que o público adulto possa não achar retardado. Afinal, Dragon Ball Super tem vários momentos de vergonha alheia que você pensa, como o cara escreveu isso? Vários momentos que você pensa, isso aqui é filler, não é possível, Dragon Ball Super não era pra ter filler, mas isso aqui é um filler. Episódio nada a ver, de luta nada a ver, quem assistiu sabe. Então, se de fato Dragon Ball conseguiu uma animação boa, com uma história realmente boa, coisa que o Akira Toriyama provavelmente já deixou ali pro próprio filho, existem pessoas responsáveis por continuações que escrevem roteiros com base em ideias de outros roteiristas, então as ideias do Akira, que provavelmente são ideias mesmo, não devem ser roteiros completos, devem ser usadas. Então o autor simplesmente escreve, a minha história vai pro rumo tal, e eles podem aproveitar, e aí eles pegam esse material e fazem um anime novo, ou então um mangá novo, e no caso do próprio mangá, é o mangá que deve dar final ao Dragon Ball Super, já que ele é a continuação direta do Torneio do Poder, e a continuação direta é com mais do dobro de conteúdo, tá? O Torneio do Poder não é nem metade do conteúdo de Dragon Ball atual. E em outro estúdio, a qualidade provavelmente vai melhorar, não vai vir ruim como na Toei, e pode vir até mais rápido que a própria Toei. Então, caso o Akio Yoko de fato seja uma pessoa boa, não seja um pilantra, e as intenções dele de fato sejam melhorar a franquia Dragon Ball e expandi-la, e principalmente respeitar a decisão da família do Akira Toriyama, aí sim a gente vai ter coisas muito melhores. E caso ele perca, a gente vai ter uma continuação normal da própria Toei adaptando o mangá, coisa normal que pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui a 2. Eu acredito que se ele perder, a gente vai ter continuação de Dragon Ball Super só em 2026. Afinal, Dragon Ball Daima está em lançamento, animadores ocupados, então tudo que eu espero é que o Daima seja bom, a continuação dos quadrinhos também seja boa, e eu sempre acompanho os quadrinhos aqui no canal sempre que lança. O mangá entrou em hiato, uma pequena pausa temporária, mas ele vai voltar. E eu vou postar tudo aqui no canal, então se você quiser ver, esteja inscrito com o sininho ativado para você receber a notificação do próximo capítulo. Também faço fan-mangás de Dragon Ball aqui no canal, faço vídeos temáticos de Dragon Ball, até listas. O conteúdo aqui do canal é realmente bem bacana, bem focado em Dragon Ball também. Então se você curte, convido você a se inscrever aqui no canal, dê uma chance porque o canal tá melhorando bastante
bastante, eu tô evoluindo bastante também, e com o apoio de vocês a gente vai muito longe. Então, muito obrigado pelo apoio de coração, pelo like, pelo incentivo, e comenta embaixo um tema pro próximo vídeo. Comenta também sua opinião, sua relação com Dragon Ball, sua idade, ou aquilo que você se sentir melhor pra comentar, beleza? Eu vou dar atenção em todos os comentários de vocês, e é basicamente isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês, te vejo no próximo vídeo, fico por aqui e fui!